Você vai acompanhar agora mais um depoimento bastante contundente que foi colhido ali nessa última audiência. A Daiane, filha afetiva e que esteve lá na casa posteriormente na noite do crime. A Daiane vai relatar que Flor de Lis, ela contou para todos que o casal, na noite que antecedeu o crime, foi perseguida por duas motos. A testemunha também vai relatar que o celular do pastor Anderson do Carmo estava com a Flor de Lis e que todos os contatos do meio gospel estavam ali na agenda do telefone, porque só o Anderson do Carmo tinha os contatos, a Flor de Lis não tinha contato com nenhum dos cantores e do meio gospel. Flor de Lis contava para todo mundo aquilo que ela havia falado sobre o casal ter sido perseguido por duas motos. Você está no seu canal A Voz Profética. Antes de darmos sequência para mais essa matéria, deixa eu pedir a vocês para deixar o seu like. Você que está passando por aqui pela primeira vez, se inscreva em nosso canal. Ativa o sino da notificação para você não perder nenhuma matéria aqui no nosso canal. De olho nos fatos, Brasil! A testemunha Daiane, respondendo à pergunta do Ministério Público se ela tinha visto alguma movimentação referente ao envenenamento, inclusive se ela soube de alguma trama para matar o pastor Anderson do Carmo. A testemunha relatou que viu a Marzi por um pó no suco de miel, como era chamado o pastor Anderson do Carmo. E sobre como ela chegou ali na noite do crime, como ela ficou sabendo, a testemunha relatou que recebeu a ligação e que achou que era mentira pela forma de como foi contado. E ela, junto com seu marido, conversaram dizendo: certamente o meu pai quer reunir todos, está inventando isso para que todos possam ficar próximo dele. Era comum essa brincadeira, relatou a Daiane, não acreditando nesta ligação. A Daiane também contou que quando chegou lá na casa, viu todos rindo e outros chorando. Foi até a sua mãe e recebeu um abraço frio da Flor. E ali ela percebeu algo diferente naquele cenário. Como já relatamos, chegando na casa e onde há luto, era comum isso, era normal encontrar todos chorando. Mas ela disse que encontrou alguns rindo e outros chorando. E que a Flor deu um abraço frio. E isso chamou a atenção da Daiane. Daiane também relatou que encontrou o filho da Simone, o Ramon, limpando o sangue. E aquele sangue seria o do pastor Anderson do Carmo, em que no comentário eles estavam dizendo, respondendo a pergunta dela, que era o leite derramado, segundo relatou a Daiane. E ali naquela noite, ela juntamente com seu marido partiram para o hospital e de carona levou o pastor Carlos Ubiraci e contou: Niel não sobrevive. E chegando ao hospital, uma cena estranha, muito cochicho, algo ali que também despertou a atenção da Daiane, percebendo essa movimentação estranha, muitos cochichos dentro do hospital. E após chegar ao hospital, Flor de Lis queria reunir todos, juntamente com Luan, no carro. Luan pergunta, logo após que a notícia veio dada pelo médico, que o pastor Anderson do Carmo não sobreviveu,
Já havia os rumores de que a Flor de Lis queria reunir todos os filhos afetivos. Flor de Lis queria a presença de todos para uma reunião. Saindo do hospital em direção ao local onde seria esta reunião, na igreja, a sede do Ministério Flor de Lis, conhecido como Cidade do Fogo. E dentro do carro estava acompanhado com o Luan. E o Luan faz a pergunta: você sabe de algo? Ela conta que soube na casa que a Simone queria matar o pastor. Daiane conta que chegando na casa, a Flor disse para o Flávio: você precisa sair daqui. A polícia está chegando. A Daiane relatou que a Flor de Lis deu ordem para que Flávio saísse daquele local e fosse para a igreja. E que todos perguntando o que tinha acontecido, Flor de Lis relatou que o casal, ao retornar para a sua residência, estavam sendo seguidos por 2 motos. E que Flor de Lis contava essa versão para todos, para a imprensa, para os amigos. Inclusive, a Daiane também relatou que o aparelho celular do pastor Anderson do Carmo estava com a Flor de Lis. E que ali estava na sua agenda todos os contatos dos cantores do meio gospel. E que Flor de Lis estava contando para todos esta versão, relatou a Daiane. Inclusive, ela também disse que só o pastor Anderson do Carmo tinha contato com o meio artístico gospel e que a Flor de Lis não tinha contato com ninguém. Daiane relatou que depois foi para a sua casa, para depois ir ao velório. E posteriormente, indo ao velório, Rayane chorava muito lá no velório. E Flávio veio e tocou em Rayane a fim de consolar a sua irmã. Daiane indagou a todos: não é possível, lá na sala VIP, e que a especulação era que o crime seria político, porque lá na sala VIP da igreja, aonde seria esta reunião, todos estavam especulando o que havia acontecido. E Daiane, juntamente com Luan, levantaram essa hipótese de o crime ter sido por motivos políticos. Em relação a Simone, a testemunha Daiane vai responder que Simone queria matar o pastor Anderson do Carmo por envenenamento, mas, segundo os relatos, ele era ruim de morrer. E a Flor de Lis, em um tom bravo, brigou com a Simone e disse que Simone teria que matar o pastor Anderson do Carmo de qualquer jeito, e inclusive de arma de fogo. Daiane relata que Flor de Lis brigou com a Simone porque as suas tentativas não teria dado certo. Então que ela arrumaria alguém que eu executasse com o uso de uma arma de fogo. Daiane também relatou que Misael falou para ela para não receber o André em sua casa, porque o André era envolvido no crime. Por sua vez, Daiane ficou meio sem jeito, porque era comum ela receber em sua casa o seu irmão. Daiane também relatou que saiu do grupo da família. Por que você saiu do grupo? A pergunta. E ela vai responder: porque eu não conhecia a família que eu tinha. Flor de Lis ligou
de um outro telefone, porque diversas vezes tentou a aproximação de Daiane, que por sua vez não queria mais contato com sua mãe. Daiane, em um tom de quem está totalmente revoltada com tudo que aconteceu, ela não queria mais contato com ninguém, não queria mais contato com a mãe. E Flor de Lis então vai usar um outro número, um número diferente, para se comunicar com a Daiane. Daiane, que não queria esse contato, dessa vez atende o telefonema da mãe. E a Flor de Lis pergunta: você foi chamada para depor? Daiane disse que não. Flor de Lis diz: vazou o depoimento de Daniel. Daiane foi chamada por Flor de Lis para comparecer na igreja. Dessa vez Daiane resolve comparecer para essa reunião, porque Daiane não queria mais se aproximar, mas ela comentou com seu marido: não tem jeito, eu vou ter que ir, porque já está ficando claro que eu estou do outro lado, não estou a favor da minha mãe. Eu vou comparecer para depois nunca mais eu me aproximar da minha mãe. E quando chegou na reunião, Daiane relatou que na presença de todos, Flor de Lis xingou e disse que a mídia notificou a participação da família. Dessa vez ela conheceu uma mãe. Dessa vez ela conheceu quem era a Flor de Lis, que xingou mais uma vez. Cadê a pontinho do controle? Flor queria saber o que foi, o que estava acontecendo através das informações que estava sendo divulgado na mídia. Chegou a intimação na casa da Flor de Lis para a Daiane. Um advogado, por parte de Flor de Lis, queria acompanhar a Daiane para prestar os seus esclarecimentos. Daiane diz que não precisava. Por que o advogado da Flor de Lis queria acompanhar um dos advogados que insistiu bastante em acompanhar a Daiane? Em um tom de desconfiança, a Daiane vai comentar o porquê que minha mãe quer pagar advogado, por que os advogados estão insistindo em me acompanhar. Eu não preciso de advogado, eu sou de maior e para mim depor eu não preciso de advogado, relatou Daiane. O doutor Hollenberg pergunta a Daiane se ela esteve lotada no gabinete de Misael. Ela disse que sim. E em pergunta sobre se ela desconfiava de alguém, Daiane vai ficar um bom tempo sem responder. Com a voz embargada, ela vai dizer: se tinha alguém que eu tinha que desconfiar, esse alguém era a minha mãe. No seu interrogatório, Daiane vai ficar calada. O porquê que você desconfiava da sua mãe? Ela vai ficar por algum momento emocionada e logo depois ela vai relatar pelas coisas que ela falava na casa. Dai se emocionou, chora por alguns momentos. Logo após ela relatou que Flor de Lis perguntou para uma das suas irmãs se conhecia alguém barra pesada, alguém que poderia fazer um favor para ela. E a irmã vai perguntar: o que? Dá um susto no seu pai. Daiane não tem dúvida que a sua mãe participou da morte do seu pai. Daiane disse que Flor de Lis nunca foi mãe, que nunca houve um momento em que Flor de Lis pudesse sentar
para dar atenção para suas filhas, inclusive para Daiane, para conversar, bater um papo de mãe para filha. Daiane disse que até a sua primeira menstruação, quem lhe ajudou foi o seu irmão, o Luan. Dai não via a hora de sair daquela casa. O Dr. Hollenberg faz outra pergunta para Daiane. Você nunca presenciou brigas sobre questões financeiras em relação a pagamento, como cantora gospel? Daiane vai responder: nunca presenciei. Apenas havia um descontentamento sobre a questão de ela ganhar menos nas suas apresentações como cantora. Havia sim esse descontentamento, relatou a Daiane. O Dr. Hollenberg ainda vai fazer a pergunta sobre a questão financeira. Se Misael tinha a senha e se ele controlava as finanças da igreja. Daiane relata que a senha mais pessoal ficava com André e Anderson do Carmo, e o cartão de débito ficava na igreja. Daiane dá conta que era a conta do instituto em relação ao cartão, ficava também da igreja. O Dr. Hollenberg ainda pergunta qual o valor que era arrecadado mensalmente da igreja. Daiane relata sobre os valores e receitas mensais. Era aproximadamente mais de R$200 mil por mês, entre dízimos e ofertas. Dr. Hollenberg faz uma outra pergunta: por que a Daiane saiu do gabinete do Misael? Daiane relatou que não concorda com práticas erradas envolvendo servos de Deus. E a pergunta: que práticas erradas? E ela relata: rachadinha no gabinete de Misael. Segundo relata Daiane, Misael convida Dai para preencher essa vaga de subsecretária do seu gabinete, mas teria que pagar, ou melhor, devolver a metade deste valor a Misael, que ela apontou cerca de R$7 mil. Por discordar dessas práticas de rachadinhas, Luana relatou que Misael e a sua esposa, Luana Rangel, parou de falar com a Dai, pois ela não aceitava rachadinha. Depois foi exonerada do cargo, sem sequer se comunicar com a sua irmã. Misael exonerou a Daiane do seu cargo. Posteriormente, Daiane ficou desempregada. Uma pessoa por nome de Fabão entrou em contato com a Daiane para oferecer uma quantia de R$2 mil como pagamento. Porém, Luana não aceita. Se ela não trabalha, ela não quer pagamento. Se ela não está no gabinete por não concordar das práticas de rachadinha, por que receberia esse valor? Relatou a Luana, um pagamento de R$2 mil. Em relação à sua mãe, Luana responde que o lema era: quem não fizer o jogo de minha mãe pode ser o próximo, contou Luana, e diz que tem medo. O assistente de acusação, Dr. Ângelo Máximo, pergunta a Luana sobre as afirmações que ela relatou
dos esquemas de rachadinha no gabinete de Misael. Dr. Ângelo Máximo então pergunta se ela sabia e se era verdade que acontecia esse mesmo esquema de rachadinha no gabinete da parlamentar Flor de Lis. Luana diz que sim. E o doutor Ângelo Máximo ainda pergunta: você afirma que existia a prática de rachadinha? Ela diz que sim. E ele volta a fazer a pergunta, doutor Ângelo Máximo, assistente de acusação, se o pastor Carlos Ubiraci também era envolvido no esquema de rachadinha. Ela diz que sim. E o doutor mais uma vez pergunta: todos ali que eram notados no gabinete sabiam dessas práticas de rachadinha no gabinete da parlamentar? A Daiane vai confirmar: sim, todos sabiam, todos os assessores eram envolvidos também nesse esquema. Flor de Lis, segundo Daiane, era unânime no esquema das rachadinhas. Todos eram unânimes, deixou bem claro a Daiane. E assim terminou aí o relato da Daiane, filha afetiva da parlamentar, juntamente com o pastor Anderson do Carmo. Um relatório bastante conciso, foi bem claro nas suas afirmações, inclusive relatando o que houve na noite do crime. Vocês lembram que até os cochichos no velório, que coisa! Inclusive o relato de que quando chegou na casa, todos estavam ali reunidos, alguns rindo e outros chorando. O canal Voz Profética esteve ali direto do plenário, absorvendo todas essas informações, trazendo para vocês aqui. Eu confesso a todos, se não tivesse ali ouvindo de público, com certeza ficaria difícil de acreditar que dentro de um cenário aonde que normalmente existiria luto, tinha um grupo que estava como que comemorando, alegre com os feitos, segundo relatou a testemunha, a Daiane. E outro ponto muito importante é que a Flor de Lis ficou muito triste ao ponto de brigar com a sua filha biológica, Simone, que ela teria que mudar o plano de matar o pastor Anderson do Carmo por envenenamento não estava dando certo e que ela teria que arrumar alguém barra pesada. Inclusive o relato da própria testemunha, que somente desconfiava da sua mãe, que todos ali para ela não era suspeito, apenas a sua mãe, pela forma pela qual ela tratava o pastor Anderson do Carmo e pela forma qual ela falava na casa. Inclusive a informação que ela deixou claro aqui, vocês acompanharam aqui, que ela disse para uma das suas filhas que conhecia alguém barra pesada que pudesse fazer aquilo que a Simone não havia conseguido, que pudesse dar um susto no pastor Anderson do Carmo. São essas informações colhidas, bastante contundentes, que com certeza a justiça terá embasamento bastante contundente. Outro detalhe importante é que o doutor Ângelo Máximo, naquela mesma noite, com base em todos esses relatos, já fez um pedido ao Ministério Público. Inclusive, na mesma noite, foi deferido esse pedido para que encaminhasse estes relatos, que ora foram bastante contundentes, juntamente à Câmara dos Deputados, para que fosse feita uma petição com base em todos estes depoimentos, compartilhado então à Câmara dos Deputados, e com certeza com todos esses documentos, com todas essas bases, com todos esses relatos, ficaria difícil da parlamentar escapar de uma possível cassação do seu mandato. E é claro que também, posteriormente,
ficaria livre, né, o acesso da justiça para prender a parlamentar. E lembrando a todos que a deputada federal Flor de Lis, na próxima audiência, será a primeira a ser interrogada. É importante lembrar que no próximo dia 18 serão ouvidas e, com certeza, nesse interrogatório, os réus, como por sua vez, a parlamentar será a primeira a prestar esses esclarecimentos. Será o último interrogatório deste ano. Nessa audiência, vamos parar, segundo relatou a juíza Neariz, que será feita uma pausa. Então, no dia 18 próximo será a última audiência e voltará no dia 22 de janeiro. E nessa última audiência será interrogada a Flor de Lis. Segundo informações, ela será a primeira a ser interrogada nessa próxima fase. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. E lembrando que o canal Voz Profética estará lá para fazer essa cobertura. O canal Voz Profética estará de olho nos fatos para trazer para vocês as informações com voz de responsabilidade, direto no plenário, com detalhes exclusivos para vocês que são inscritos e inscritas aqui no canal. Compartilha essa matéria. Seja inscrito no canal, você que está passando por aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like e vamos ficar por aqui. E com certeza, nas próximas horas, teremos mais relatos das outras testemunhas aqui para vocês. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. De olho nos fatos, Brasil!